é natural que nós nos questionemos qual é a configuração de uma pós-modernidade dita contemporânea e que é líquida. Para nós tomarmos posse de maneira mais esclarecida sobre este fenômeno, eu me autorizei a fazer uma analogia. Imaginemos um prédio sentenciado à demolição, ou seja, após análise, um grupo técnico de engenharia entende que aquele prédio está obsoleto e precisa ser descartado. Na modernidade sólida, esta demolição aconteceria de forma objetiva, ou seja, uma esfera maciça de ferro bateria nessa estrutura, jogando pedaços, arremessando pedaços desta estrutura, deste espinhal para todos os lados, barulhos ensurdecedores e isolamento, e tudo aquilo que ficou de resto seria entulho, ou seja, não seria observado como um elemento de possibilidades. Na pós-modernidade líquida, nós trabalharíamos também com essa equipe técnica de engenharia que decidiu efetivamente que aquele prédio não tem mais utilidade temporal e que ele precisa ser descartado. Na pós-modernidade líquida, nós faremos uma implosão, ou seja, a gente vai minar a base do prédio, ele vai descer em profundidade, esta estrutura que sucumbiu servirá para uma nova estrutura, será balizar para uma nova estrutura que vai nascer. Ou seja, nesta versão, há elementos subjetivantes, a ideia de profundeza, a ideia de não se descartar aquilo que foi estrutura, numa outra memória, mas sim usá-la como elemento de base para o novo que irá surgir, e o novo que irá surgir deverá ser pertinente à organização, daquela estrutura de cidade, ou daquela estrutura organizacional humana. Vejam só que os dois paralelos apontam para as caracterizações claras da pós-modernidade líquida, que nasce da modernidade sólida. Modernidade sólida, conceito de verdade e de mentira, sólidos, pétreos, não há discussão de caminho do meio, há determinado um regime de verdades que classifica, que exclui, que determina o que é correto e o que é inadequado. Há um regime de valores que governam e sacramentam práticas que consagradas são tidas num padrão de, e me perdoem a expressão, normalidade. E aí nós podíamos citar mais uma vez, já citei isto, a ideia do marido que espanca a esposa e que isso é consagrado porque faz parte do regime de valores, que configuram a ideia de masculinidade dentro de uma concepção arcaica, de alguém que provê, e provendo tem o direito de, ter para si a condição de protagonismo da esposa. Na contrapartida, nós temos a pós-modernidade líquida que trabalha com a reconstrução social. E aí está o tendão. Bom, a modernidade sólida está de base para a reestruturação social que está se configurando. Inclusive nesse momento em que nós conversamos, ela está se configurando. A preocupação dos curadores que estudam o contemporâneo, que estudam sociologicamente as estruturas da nova organização social, que vai implicar em todas as configurações, das organizações que compõem
a estrutura social propriamente dita, vejam só, estes elementos, eles são fundamentais para que a gente pense, né, qual é o legado que nós estamos oferecendo para a reorganização deste prédio, para a reorganização desta nova estrutura. Porque vejam só, nós temos uma estrutura consagrada, né, de base, que nasceu lá, né, da implosão da modernidade sólida. Mas nós precisamos dar sentido à reorganização. De que forma nós vamos dar sentido à reorganização social, né? Pensando num novo regime de verdades que trabalhe com o que é pertinente. O que é pertinente, perguntaria eu. O que é pertinente nesse contexto, perguntaria eu. Pertinente nesse contexto é não negar o conhecimento. Pertinente nesse contexto é acolher a ciência. Pertinente nesse contexto é não aniquilar os conteúdos socioemocionais. Pertinente nesse contexto é não desqualificar a prática do outro em detrimento, né, da minha fragilidade profissional. Pertinente nesse tempo é manter o decoro, independentemente, né, da postura do não eu, né? Se o não eu quer ser inadequado, o problema é dele, né? Pertinente nesse contexto é reconhecer a nossa incompletude. Pertinente nesse contexto é ter humildade para entender que nós, como civilização, estamos todos aprendendo a desenhar um novo modelo social, um novo modelo de organização das instituições, um novo modelo de se pensar a economia, a educação, a saúde e todos os elementos balizares que instituem o orgânico do social. Então vejam que, né, a base está consolidada, porque a base nada mais é do que a modernidade sólida trazida pelos migrantes, né, para a pós-modernidade líquida. Agora, há um grande desafio em xeque. Há, né, na mesa um elemento cabal, que é a ideia de organizar essa estrutura na pós-modernidade. E organizar essa estrutura na pós-modernidade implica numa curatela de todos aqueles elementos que eu trouxe, né? Difícil, extremamente difícil, porque nós estamos lidando com um tempo de escassez. E aí eu não falo só da escassez daquilo que a gente pega, da escassez, né, do dinheiro, da escassez da comida na mesa, da escassez dos espaços de trabalho. Eu falo também da escassez daqueles elementos que me fazem como pessoa, como identidade humana, porque o diferencial na pós-modernidade líquida não serão mais os diplomas que atravessavam o tecnicismo e que depois, num outro modelo, configuraram a modernidade sólida, mas sim a capacidade que eu tenho de sustentar o conhecimento chancelado pelos diplomas que tenho. Ou seja, não basta estar cravejado de papéis, né? É preciso que nós tenhamos condições de honrar humanamente, tecnicamente, conceitualmente, esses elementos que dizem que eu tenho a cátedra, o saber, neste ou naquele, né, ou nesta ou naquela área de conhecimento. Então vejam que o diferencial não será, né, apenas a formação acadêmica, mas a capacidade de manter nas minhas práticas, nos meus saberes e nos meus fazeres, a atuação, né, de garantia daquele saber que aquele documento chancela. Então vejam que eu falo de uma natureza atitudinal. Vejam que eu falo de uma escuta mais sensível e subjetiva.
Diferente da modernidade sólida, onde nós só escutávamos por barulho explícito. Precisava barulho explícito. Por que nós temos dificuldade de entender regramento na pós-modernidade líquida? Porque o regramento na pós-modernidade líquida não tem ruído. Não tem ruído. E nós queremos ruído. Cadê o ruído? Cadê o barulho? Né? Onde está o barulho? Não tem barulho. Né? Não tem barulho porque é uma nova forma, né, já desenhada e consagrada, de se anunciar a organização das instituições. Então vejam que mais do que nunca, nós temos que trabalhar as nossas competências humanas em detrimento das competências acadêmicas. Diferente da modernidade sólida, que é o inverso. Você tem a formação humana e chancela ela, né, pela formação acadêmica, formação técnica. Quanto mais técnico e menos humano, melhor, né? Agora é diferente. Você tem que humanizar a técnica. Você tem que trazer para a técnica elementos atitudinais de acolhimento. Então vejam que, né, está tudo aí para nós observarmos, vermos e aprendermos.